Vamos começar a falar do Flamengo de forma mais efetiva. O Flamengo, aliás, dinâmica parecida, né? Jogou fora de casa, fez 2-0. O Corinthians jogou em casa, no caso, mas fez 2-0, depois levou um gol. Sem tomar muito tempo a questão do jogo contra o Cuiabá, vamos lá, no sentido coletivo, ganha 3 pontos e deixa ali o brasileiro ainda como uma pólice de seguro para se nas Copas acontecer uma tragédia e tudo mais. Mas a pólice de seguro para vaga de Libertadores. Isso, Libertadores, estou falando. Matheus França entra, faz gol, Marinho e Everton Cebolinha, a torcida pensando como nesse período em que as Copas ficaram definidas, deles terem melhorado nesse sentido de serem reservas que permitem a ideia de mudarem jogos e muita crítica em relação ao Diego Ribas. Foi inclusive trending topics e tudo mais. Eu joguei de todos esses temas para a gente fazer aqui uma salada sobre esse jogo para depois voltar para a questão do Corinthians. Primeiro que eu acho que assim, o Diego Ribas não é novidade nenhuma. O Diego Ribas, se a gente vai discutir o jogo de hoje sob a perspectiva com o viés da final da Copa do Brasil, a gente nem precisa falar do Diego Ribas, porque ele não é uma alternativa, ele não vai ser utilizado. Acho que a própria saída do Vidal no meio do segundo tempo e não do Diego significa que o Dorival estava pensando justamente nisso, né, na final e não no jogo de hoje, senão ele poderia ter feito a outra mudança, já que o Diego tem torcedor do Flamengo que não quer que ele mais jogue no Flamengo, nem no time A. Tá acabando. Exatamente. São 3 jogos para a final da temporada, 12, 19, 29. Esses ele não joga. O resto vai resolver o quê? E o torcedor preferiu o quê? Viu? O Thiago Maia hoje correndo algum risco, que a ideia era não fazer isso. Então, tem que pensar, não adianta pegar e demonizar. Esse negócio de demonizar jogador funciona muito bem. Tem gente que adora fazer isso. Né? Você cria, você parece um obsessor grudado no jogador. Esse papel eu não faço. Você analisa jogo a jogo. O Diego é o jogador do futuro do Flamengo? Não. Foi o jogador do passado do Flamengo. Está terminando. Mas o titular estava treinando e na casa dele vendo o jogo. Pronto. Acabou aí. Ficar abraçado com a história do Diego, da falha, o Flamengo ganhou o jogo. E tem um time, o Zelti, que a gente sabe qual vai ser o time da final. Não tem dúvida técnica, nem tática nenhuma. Não tem dinheiro. Agora, foi uma tarde infeliz dele, porque rede social adora uma fofoca, né? E também tem a fofoca na história do pênalti, que ele tira a bola da mão do Marinho. Exato, intercede ali. Intercede no pênalti, depois ele é desautorizado, né? O Vidal, pelo próprio Vidal que recebeu a bola dele. Então, é uma série de infelicidades. Agora, se a gente já fala aqui de jogadores que não estão no melhor da sua cabeça, quando estão disputando uma competição secundária e estão pensando em outra, imagina também de um jogador que nem vai ficar. Então também tem essa condição. Mas acho que ele está muito bem resolvido com isso, professor. Aí é a hora. O Vidal... Foi dito que o Vidal era definido como o primeiro batedor dessa escalação, aí vai o Marinho, aí vai o Diego, não. Você sabe como é, né, Marinho? Vai lá, Vidal. Não, pode tocar. E aí tem aquela coisa também, o Daverson junto, olha a salada ali. Que acho que incomoda um pouco, que assim, a torcida estava pedindo Vidal. E aí pode soar, não estou dizendo que foi isso, mas pode soar uma atitude meio populista também do Diego, entendeu? Porque a torcida tá vendo que o Marinho vai bater o pênalti e grita o nome do Vidal pedindo para que ele bata. Aí o Diego vai lá e pega a bola, como quem diz, não... Representa a torcida. É isso aí, bate você, Vidal. Pode soar? Pode soar? Eu diria que é isso. Então, assim... Conhecendo o histórico... Então, assim, de fato, ele não é uma atitude... Você pesou a braçadeira, falou, deixa que eu decido, mas aí o Vidal usa toda a experiência internacional. Tudo aí o malandro foi ele. O malandro foi ele. Exato. Ele falou, espere pro Marinho na boa. Foi o malandro. Claro que esse tipo de coisa, quando acontece, não é legal, porque é o seguinte, qualquer problema é a bola não entrar no gol, sim. Isso vira algo gigantesco. E é um tipo de indecisão que as equipes não deveriam ter. Mas o treinador... Tem uma margem ali dentro que o treinador pode ser inflexível. A ordem é essa e eu não quero nem conversa. Nem pede o jogador. O Marinho nem pede. Agora, os batedores são esses, 1, 2 e 3. Se sentir melhor o 2, se um entrega, tá bom, vai. Vocês resolvem ali. O contexto do jogo, acho que o Vidal foi perfeito nisso. Falou, pô, Marinho, vai lá. Ainda aplaudiu, quer dizer, ele viu que está dando força, adora o Marinho, depois deu entrevista junto.
Isso só faz bem para Não o foi um ambiente. problema, né? Só faz bem para o ambiente e tal. Agora, a justiça seja feita em relação ao Diego, na ordem dos cobradores, o Vidal vinha antes. Ele não está reivindicando nada fora da curva. Ao contrário, né? O Vidal vinha antes. Então, se o Vidal retransferir essa responsabilidade para o Marinho, Sim. muito malandramente, muito espertamente, muito politicamente, fazendo assim para a torcida, é uma outra história. Então, por isso que eu não gosto de afirmar que foi. Quando eu digo que, né, Pedro, que soou populista, eu não gosto de afirmar porque justamente... Porque é um combinado de vestiário, Porque né? se é um combinado de vestiário e o capitão tá lá para fazer prevalecer a ordem combinada do vestiário, eu não vou acusar o cara de ter sido populista. São dois itens. E eu concordo. Tem a hierarquia e tem o possível populismo. Olhando para esse Flamengo, eu fico com o segundo, com o possível populismo. Agora, isso é menos importante, eu acho, Felipe. Sobre o Diego, tem uma situação que me pega. Quando o Flamengo troca o Paulo Souza pelo Dorival, ele resolve muita coisa dentro de campo. Mas ele esquece que muita coisa que foi combinada lá atrás para ser resolvida em 2022 não foi resolvida. E uma delas é o Diego. O Diego está em campo ainda, numa reta final de Campeonato Brasileiro, porque quando você chegou lá atrás e falou, vou dar um ano de contrato a mais para Diego Alves, outros nomes, porque eu quero fazer uma transição, é porque ela tinha que ter sido feita. Só que tinha uma série de, curvas ali Pedro, no meio do labirinto. Não foi feito. Ela foi adiada. Eu acho que você não conseguiu fazer. Não conseguiu fazer. Você virou pro Paulo Souza e falou, ó, entra aí e muda tudo. Porque o pedido era esse, entra aí e muda tudo. Mas aqui tem aquela coisa, tem que ganhar, senão e o Dorival o projeto do Muda Tudo troca. Deixa que eu ajeito. Exato. O Muda Tudo era Diego Alves para cá, Diego Ribas para lá, o Felipe Luiz vai atuar no vestiário, dentro de campo, em situações... Nada disso foi feito. Faltou, não sei se coragem, como é que a gente pode chamar? Talvez um tamanho para que isso fosse feito, ou alguém para bancar que o Paulo Souza tivesse que fazer, porque o Paulo Souza foi jogar dos Leões. Faz isso aí, eu vou ficar daqui olhando. Se der problema, não me grita. Aí você chega em outubro, independente de eu achar que o debate ele precisa passar um pouco também por um lado de respeito, porque quando você vê a torcida do Flamengo falando do Diego Ribas, você tem certeza que é um cara que nunca fez nada pelo futebol. Exatamente. Não é por aí. Tem que resvalar num respeito mínimo ali, que não acontece. Torcedor é passional, mas... O Diego, hoje, ele não joga dia 12 de outubro contra o Corinthians, ele não joga dia 19 na volta e ele muito provavelmente não joga contra o Atlético Paranaense. Então, essa reta final de Brasileiro, que o Dorival já sinalizou que não é nada, porque ele não ia nem viajar, viajou em cima da hora, ali ia dar treino. Então, essa reta final que é nada, deixa o Diego ali. Mas comprometeu, tudo bem, mas isso é um processo que veio errado lá de trás. O Dorival não tem como corrigir isso agora. Então, o erro, para mim, não é do Diego, o Diego em campo. O cara tá em campo porque é aquilo, né? Uma hora vai entrar porque alguém deixou, contratou, renovou, ou deixou que ficasse ali. Acho que também precisa pontuar isso aí, porque eu acho que às vezes a turma esquece que é só o Diego que perdeu a bola. Não, tem uma cadeia muito maior que permitiu que a gente chegasse em outubro de 22, não feito uma renovação, a pauta fosse, e o Diego, hein? Mal de novo. Mal de novo, mas ninguém mexeu. Já está em campo numa posição que não é a da vida inteira dele, já por uma série de coisas desse momento da carreira. Eu lembro que a primeira vez que se cogitou o Diego nessa posição era muito mais uma necessidade de ajeitar nomes do que por qualquer outra coisa. Depois ele jogou, até fez algumas partidas razoáveis, mas hoje o pessoal pegou no pé, porque teve uma sequência de coisas, inclusive no último gol, né? Que ele erra a saída de bola no gol do Cuiabá. Sim, e aí o pessoal aliás, se fosse qualquer outro jogador errando daquele jeito, nesse gol que não mudou muita coisa para a história do jogo... Passaria batido. Como foi ele, aconteceu o que aconteceu. Só um parênteses que eu acho importante ressaltar, fez bem o Dorival em viajar. Eu acho que esse negócio de técnico se poupar e não viajar para acompanhar jogo como o Renato Gaúcho fazia e fez tantas vezes, não faz sentido nenhum, né? Porque uma coisa é o jogador, você poupar o jogador fisicamente que entra em campo e que se tiver muito desgastado vai ter prejuízos. Agora, o treinador assistir em loco os seus jogadores, inclusive aqueles que são alternativas para os jogos decisivos, é essencial, é importantíssimo. Né? Claro. Então é muito importante, era muito importante que ele estivesse na partida contra o Cuiabá para ver os caras em campo. Na salada toda que você falou aqui no início do tema Flamengo, o Felipe, você falou em... Matheus França. Cebolinha. Cebolinha. O encaixe do Cebolinha com a Ayrton Lucas hoje pela esquerda pode ser uma solução para ele durante 180 minutos contra o Corinthians. Será que o Felipe Luiz, no segundo tempo, numa reta final de jogo, você precisando abrir campo, chegar até o fundo, Felipe Luiz vai te dar? Será que você casando um Ayrton Lucas com o Cebolinha por ali, abrindo o campo de uma direita que o Rodinei não está funcionando tanto, será que não te ajuda? Então, o Dorival lá nessa observação, nesse entendimento, é diferente, né?
Comentar o jogo, Carl, Sargento, todo mundo sabe. Comentar o jogo do estádio é uma outra coisa. coisa. Assistir o jogo do estádio é outra coisa. O vestiário, a beira do campo, você dialogar, então eu tô com o Jean nessa também. Tudo bem que tinha treino do time principal do Rio, sábado, domingo, mas hoje há essa possibilidade. Flamengo freta voo, tem condição, você resolve rápido. E aí cria tá falando de 2 capitais. É importante estar lá. um diferencial do que aconteceu no ano passado. O envolvimento do Renato. Mas o Renato estava na mesma cidade. Não é que o Renato estava foi um jogo em Porto Alegre contra o Grêmio, antes de viajar para o Uruguai. Dias o Flamengo antes. Treinou e no jogo o treinador não foi. Ali, aquilo internamente, passa. a gente Claro, conversou muito sobre isso, internamente aquilo pegou muito mal. Explodiu aquilo ali. Isso com o goleiro. O jogador de futebol, cara, ele sabe de tudo. Sabe de tudo, enxerga tudo. E quem que foi? Foi o Scarpa? Qual foi o jogador? Foi o Piquerez. Aqui no Bola da Vez, sentado ali. Falou. Você estava, não estava? Tava. Quando pergunto do Abel Ferreira, e ele diz o seguinte: o que é o diferencial? Impressiona, Mais impressiona. Ele fala, ele diz o que vai acontecer e acontece. Assim, Ele usa um termo que ele fala, eu fico assombrado, alguma coisa assim, eu fico assombrado como o que ele diz que vai acontecer no jogo acontece. E não foi o primeiro a falar isso. Isso o Luan é já tinha a falado. super hiperanálise do adversário. Simacro. Isso dá um trabalho terrível para fazer. Sim. Você analisar, você não é assim, estou acompanhando o adversário. Não. Você vai, para cada adversário, você vai pegar os 3, 4, 5 últimos jogos e vai analisar em detalhes. Você vai ver todas as trocas, o que foi feito, a ideia do treinador. Tal. Isso produz um conteúdo para o jogo. Então, o treinador, isso ganha um jogador de futebol. O cara pode ser muito chato. Sim. Estou dizendo que ele Respeita o cara. Estou dizendo que qualquer treinador pode ser um cara muito chato, mas o jogador respeita o seguinte: o que nos interessa aqui é o jogo e como dissecar o adversário e encontrar alternativas para ganhar, nós vamos chegar lá. Você está convencendo o cara, né? Você convenceu o cara pelo chave. conteúdo, pelo conhecimento. O problema é quando é só na boleiragem, e aí o jogador fala... E só para ilustrar, aí fica aquele... Sambarelove. Uma coisa que acho que ilustra isso que você está falando, o Bruno Vicari chamou a atenção lá em Montevidéu na final da Libertadores, né? E pegando esses dois exemplos, esses dois caras que a gente está citando, é que antes daquela prorrogação, você olhava para os jogadores do Flamengo e estava cada um olhando para um lado. Né? Tinha um ou dois conversando ali com o Renato, o resto estava tudo, né? Cada um fazendo a sua, tomando uma água, dando aquela alongada, não sei o quê. E você olhava para o bolinho de jogadores do Palmeiras ali, estavam todos hipnotizados pelo que o treinador estava falando. Quer dizer, isso é reflexo do que o Calçade estava citando aqui, isso é o reflexo do que o Piquerez falou nessa coisa. Então, é importante, né, voltando para o Dorival, é importante para o Dorival estar em todos os jogos, olhar o que o jogador está fazendo, para que também as decisões que ele toma sejam embasadas e para que os jogadores saibam que ele está tomando as decisões porque ele viu hoje o Cebolinha jogar, o Marinho jogar, o Matheus França jogar, porque o que esses caras fizeram no jogo de hoje, como eles se comportaram, mesmo em lances em que eles não estão com a bola, né? Porque essa é a grande diferença de você estar vendo o jogo em loco. Mesmo nos lances que ele está com a bola, o Dorival soube o que ele fez. Então, tá de parabéns o Dorival, porque não fazia sentido nenhum realmente ele ficar sem assistir esse jogo. Temos a tarja do caso seja necessário. Marinho e Cebolinha podem ser fator surpresa na Copa do Brasil. Quem está na frente na fila? Assim... ok, um joga de um lado, o outro do outro. Depende do que vai precisar. Mas falando da bola que cada um está fazendo, quem você acha que hoje, no inconsciente de um pô, preciso mudar esse jogo, tem mais recurso individual para mudar o jogo? Primeiro, algum desses dois é surpresa? De fato. De poder decidir jogos? De ser a tal da arma secreta, que no futebol todo mundo fala de arma secreta e dá nome e sobrenome. Puxar a cartada. Exato. Não é secreta. Exato. Vitor Pereira não pode falar que ficou surpreso, né? Não é secreta. Assim, eu acho que o Marinho está num processo de retomada. Sim. De retomada de credibilidade em relação a torcida. E o Cebolinha está evoluindo, né? Os últimos jogos do Cebolinha já o credenciam na frente do Marinho. Incluindo o jogo de hoje, que ele também foi importante. Já tinha sido no jogo anterior. É que assim, mas eles são outro Flamengo. Partindo do... claro, exato. Primeiro que eu tenho dúvida isso, sobre o desenho de time. Não, mas assim, é que ninguém está falando que nem que o Marinho nem que o Cebolinha vão entrar como titulares. Então a gente está falando de um contexto do jogo que vai levar o Dorival a escolher um ou outro. E aí, eu acho que vai ter muito a ver justamente com o que está acontecendo no jogo. Então eu vou dar um exemplo só.
Se você tem Fagner e Fábio Santos, para mim, sim, se você tem um deles pendurado com um cartão amarelo na partida, isso tende sempre a acontecer mais com o Fagner do que com o Fábio Santos, por motivos óbvios. Eu acho que faz mais sentido você ter um jogador com essas características jogando em cima do atleta pendurado. Por outro lado, o Fábio Santos cansa mais que o Fagner. Então, mas é que assim, eu tô dando um exemplo, Celso. Assim, eu não sei o que vai acontecer no jogo, mas hoje não tem, né, como tinha, sei lá, o Michael no Flamengo, que você olhava... Era o Michael. Assim, você sabe, a hora que precisar colocar um cara mais rápido, um cara para mudar o jogo e tal, você vai pôr o Michael. Hoje, acho que nem o que o Marinho fez até agora, nem o que o Cebolinha fez até agora, garantem que um deles esteja à frente do outro, indiscutível. Não, é esse o cara que você tem que pôr, porque esse está voando. Nenhum dos dois está voando, né? Talvez os dois vivam... Hoje, acho que, aliás, o Cebolinha fez um bom jogo. Mas nenhum dos dois está voando. Então, acho que vai depender muito do contexto do jogo e de como o adversário vai estar na partida. Um cara que muda jogo para mim é o Vidal. O Vidal muda jogo para mim. A partir de situações que o Flamengo tem problemas. Ele, como opção, vindo do banco, situações que o Flamengo pode encarar como problema de primeiro tempo, ele, para mim, muda jogo. Muitas vezes, talvez a gente não enxergue, porque não é o cara que fez o gol, que deu assistência, mas ele resolve problemáticas que tem com a bola. Agora, é difícil, o que o João fala, depende do jogo em si do que vai acontecer. Mas se a gente tiver que pegar um recorte para não ficar em cima do muro, nos últimos jogos o Flamengo passou a ter problema. Quando usou sua formação principal, de que todo mundo entendeu. Eu bloqueio o Rodinei por aqui, ataco as costas dele, forço ele a baixar e travo o meio. Por onde o Flamengo teve que começar a jogar, a olhar? Felipe Luiz passando. Felipe Luiz passando já não é algo tão normal. Já não é um movimento natural desse time do Flamengo. Um Cebolinha por ali, seja para casar com o Felipe, seja para tentar um Ayrton Lucas. Repito, ele com o Ayrton Lucas, mais uma vez hoje, foi algo que funcionou. Então, eu vejo muito mais o Cebolinha se adaptando a um jogo que o Flamengo precisa puxar pelo corredor, seja com o Felipe, seja com a entrada do Ayrton, do que exatamente o Marinho. O Marinho, inclusive, para mim, ele agrega muito pouco a um jogo coletivo. O Marinho, para mim, não agrega jogo coletivo. O Marinho, para mim, ele pode, em algum momento, por alguma brecha, num lance individual, pela qualidade que tem, resolver. Se você tiver que encaixá-lo num sistema, esse sistema aqui está meio desajustado, eu vou colocar o Marinho para ajustar, ele não te entrega isso. Ele não é um jogador disso. Ele é um jogador que precisa de campo, ele é um jogador que pensa, ou não pensa muito nele, numa situação que ele pode resolver, e caso não dê no primeiro momento, ele estica para alguém, abre para alguém. Mas o primeiro passamento do bola com o Marinho é sempre a jogada dele. Então, assim... vejo ele ajustando algo que não funciona no Flamengo. Ele é uma aposta, porque, pode ter um corredor por ali, bota o Marinho que ele vai fazer uma fumaça. Isso é uma coisa. Agora, ajustando algo que não funciona, eu vejo muito mais o Cebolinha. Nenhum dos dois, sim, deu ao Flamengo, gerou uma dúvida a respeito dos titulares. Né? Então, o Marinho num período mais longo e o Cebolinha também. Sim, o Cebolinha vai tomar vaga de quem? Não, isso não tem. E o Dorival, paralelamente a isso, essa chegada do Cebolinha também encontrou... Foi ali, trouxe harmonia, ajustou, Arrascaeta, um trio no meio de campo, o quarto homem é Arrascaeta, Gabigol, que tem um papel completamente diferente, ele não é o artilheiro do Flamengo como ele era, ele é hoje, eu não gosto de chamar de coadjuvante, mas esta missão é do Pedro e ele até, eu acho que até aumentou, ele ampliou as capacidades dele e ele fala isso. Também. Ele já percebe isso. Se ele percebe isso, está dando certo. Se ele enxerga e gera um certo incômodo nele, essa forma de jogar do Flamengo atual, porque ele não é esse jogador do último toque na bola o tempo todo como ele era, aí as coisas não vão dar certo. Mas ele entendeu. E porque o mundo do futebol reconhece isso. Ele não precisa se preocupar. Aos 26 anos ele vai perceber. Talvez aos 20 ele não percebesse que quem dá passe para gol também é muito valorizado por todo mundo no futebol, que está dentro, que entende alguma coisinha ali, o treinador dele, principalmente. Mas você não vê esses jogadores, o Marinho, o Cebolinha, mudando o Flamengo e nem gerando dúvida. Mudando o seguinte, é no decorrer do jogo. Vou ter uma situação boa para o Cebolinha. Tá bom, pode entrar. Mas você vai desmontar o Flamengo, que joga muito centralizado. E é aí que nós vamos ver se o Corinthians tem capacidade, na final, de reter o jogo do Flamengo no centro, que é onde o Flamengo constrói. Porque tem Gabigol ali, tem Everton Ribeiro, tem Arrascaeta, tem João Gomes, está todo mundo ali. Ou o Corinthians vai sucumbir e não vai segurar o Flamengo. Eu acho que esse é a grande dúvida da final. Isso é em caso de necessidade, né? Lembrando. Sim.